Fala galera, hoje a aula vai ser sobre os répteis e a gente entra então na classe Reptilia. E aí é uma classe que vai pegar as tartarugas, os dinossauros, os lagartos, as cobras. E aí as aves, elas vieram de répteis, então elas vieram dos dinossauros, mas a gente trata as aves, pelo menos por agora, como uma classe à parte. Então os répteis em geral eles vão ter características em comum. E aí uma delas é o ovo amniótico, que ele é compartilhado com os mamíferos também, e aí vai gerar o grupo que a gente chama de os amniotos. Então, o ovo amniótico ele foi o que possibilitou a conquista da Terra e garantindo assim a independência da água, permitindo que esses animais pudessem adentrar nos continentes e se diversificar, né, do jeito que a gente vê hoje. E aí o ovo, ele, por ele ter o âmnion, ele vai poder ser depositado, e aí ele vai ter uma casca que vai proteger esse ovo, e aí ele pode ser depositado fora da água, ao contrário dos anfíbios que a gente viu agora há pouco, que os anfíbios dependem da água para se reproduzir. Então os amniotos, os répteis, os mamíferos e as aves, eles não vão precisar da água durante o desenvolvimento embrionário dentro dos ovos ali. Então o que a gente tem nos amniotos, a gente vai ter vários anexos embrionários que vão garantir que esse ovo se desenvolva em perfeito estado, e uma delas vai ser o âmnio. Então o âmnio vai garantir uma proteção contra secação, então vai evitar que o embrião se desidrate aqui dentro do ovo, e vai proteger contra choques mecânicos também. Então lembra que o nosso líquido amniótico ele vai estar ali dentro, é, hidratando a gente e protegendo ele contra choques também. Então o âmnio ele vai ter essa função de proteção e hidratação. Então ele vai ser encontrado em répteis, aves e mamíferos. A gente vai ter também a camada alantoide, que vai armazenar alguns rejeitos metabólicos. Então a alantoide vai estar aqui e ela vai funcionar como se fosse um grande depósito ali de dejetos. Outra camada que só vai ter nos amniotos também é o córeo. Então o córeo vai estar logo abaixo da casca, logo no intermediário ali do embrião com a casca. E aí ele vai realizar as trocas gasosas. Então o embrião que está aqui dentro ele vai precisar respirar. Então o córeo vai ser essa camadinha aqui que vai proteger não, que vai garantir as trocas gasosas, garantir a comunicação do meio interno com o meio externo. Então tem que entrar gás oxigênio e tem que sair o gás carbônico. E são essas principais camadas que a gente tem. Então o saco vitelino, por exemplo, já tem nos peixes, nos anfíbios. E os demais anexos aqui eles vão ser encontrados apenas amniotos. Então o ovo ele é uma estrutura super complexa e adaptada, né, para que o embrião possa desenvolver fora do ambiente aquático. Então os répteis em geral eles vão ter características bem específicas. Então eles têm essa pele recoberta por escamas queratinizadas. Isso vai garantir uma impermeabilização, além de garantir uma proteção mecânica. Eles vão ter o desenvolvimento direto com fecundação interna, então vai ocorrer a penetração neles, né? Eles possuem ovo amniótico, que a gente viu agora há pouco, o qual vai ter o âmnio, a camada alantoide e outras que vão estar ali garantindo que esse embrião se desenvolva. E eles independem da água, além disso eles vão excretar o ácido úrico. Então eles têm essa excreta nitrogenada que gasta menos água que a ureia. Então a gente, por exemplo, vai urinar a ureia. Então o xixi que a gente faz ele é composto por ureia. E aí gasta mais água. Então o xixi dos lagartos, serpentes, jacarés e tartarugas, ele vai ser composto de ácido úrico, então ele é um pouco mais pastoso e mais seco. Então eles perdem menos água dessa forma. Então por isso que os répteis dependem menos de água que os mamíferos. Eles têm os olfatos desenvolvidos, enxergam também bem e têm a respiração pulmonar. O sistema circulatório deles é bem desenvolvido, apesar de ter uma mistura ainda. Então eles têm uma divisão ali no ventrículo, mas apesar disso não é uma divisão completa. Então ocorre uma mistura de sangue ali. Eles vão ser pecilotérmicos, então a temperatura vai variar. E alguns vão ser ectotérmicos também, então eles vão depender sempre da temperatura do ambiente externo. Então por isso que a gente vê os calangos ali, geralmente pegando o solzinho ali, eles estão ali se aquecendo para que eles possam ter mais energia ao longo do dia. Os principais grupos que a gente vai ter vão ser as tuataras, que é um grupo bem antigo, bem restrito à Nova Zelândia lá. Os esquamados, que são os lagartos e as serpentes. Então tem mais de 58 mil espécies. Os crocodilos, que vão ter umas placas ósseas no corpo.
que vão garantir que esse animal tenha uma proteção mecânica ali. Além disso, eles têm ossos pneumáticos, como as aves, que tornam eles mais leves. Então, é um animal que é bem robusto, mas que os ossos acabam sendo um pouco mais leves que de um lagarto, por exemplo, se for comparado, né, proporcionalmente. As tartarugas são da ordem Chelonia, então tem tartaruga, jabuti e cágado, então eles têm a carapaça e o plastrão. O plastrão é a parte de baixo, a carapaça é a parte de cima. E a diferença entre eles é a tartaruga é totalmente aquática, mas ela vai para a terra para se reproduzir, para botar os ovos. O jabuti ele é terrestre e o cágado ele é meio termo. Então ele tem as patinhas para caminhar, mas entre os dedinhos deles tem aquelas membraninhas que auxiliam no nado. O sistema circulatório dos lagartos, como eu falei, ele é separado, ele tem um septo, mas não é totalmente separado. Então ele tem dois ventrículos, tem um ventrículo separado por um septo, e aí dessa forma ocorre uma mistura, porque existe uma comunicação aqui. Então acaba que o sangue deles tem essa mistura, então o sangue está indo para os pulmões para ser oxigenado, vai voltar já oxigenado os pulmões, cair no átrio esquerdo para passar para o ventrículo para ser mandado para o corpo. Então o sangue muitas vezes ele pode fazer esse percurso. Caiu o sangue rico em CO2 aqui, ele vai e aí em vez dele ir para os pulmões, ele vira e vai para o corpo. Então pode ser que esse animal ele esteja mandando sangue misturado para circulação, para ganho de circulação do corpo. Então ocorre que ainda existe essa mistura do sangue aqui. Porém, no caso dos crocodilos, então aqui a gente tem um jacaré, provavelmente, o que a gente vai ver é que existe um septo que isola os dois ventrículos, mas existe um forame de Panusa, que a gente chama. Então existe um forame que vai fazer a comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar. Então acaba que o sangue que está rico em gás carbônico, que chega no ventrículo direito, chega no átrio direito e passa para o ventrículo direito, ele vai ser direcionado pela artéria pulmonar para os pulmões. Só que pode ocorrer do sangue fazer esse trajeto. Então ele chega aqui rico em CO2, ele simplesmente entra aqui na aorta e vai para o restante do corpo. Assim como pode ocorrer do sangue que está vindo aqui, que veio dos pulmões, chegou no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, em vez de ele seguir para a aorta, ele vai para a artéria pulmonar ser oxigenado de novo. Então esse forame aqui, ele ainda permite a comunicação entre os dois ventrículos, então ocorre uma leve mistura ali, apesar de ser bem menor. Isso explica também a questão do metabolismo. Então os répteis eles têm um metabolismo mais lento por eles dependerem da temperatura do ambiente. Então a energia disponível para eles ali ela é um pouco reduzida por conta disso, eles não produzem o próprio calor. E tem essa questão da circulação deles ter sangue misturado, que acaba atrapalhando um pouco na oxigenação do corpo, né? A gente sabe que o principal meio de transporte de oxigênio no nosso corpo é por meio das hemácias, que vai pelo sistema circulatório. Então aqui tem uma foto mostrando bem. E os répteis, né, é só lembrar desses pequenos detalhes, lembrar que eles têm escamas, são animais bem diversos, animais bem antigos, e que eles secretam o ácido úrico ao invés da ureia, igual na gente. Dos répteis é basicamente isso. Qualquer dúvida, deixa no comentário ou manda alguma mensagem no grupo e tamo junto, galera. Precisando, só falar.